eu testei aqui a parte de assinatura, consegui gerar aqui a assinatura, tá vendo? Essa assinatura da transação. E aqui eu vou mostrar aqui o que eu modifiquei para poder assinar essa informação, né? Dei uma lida direitinho aqui na documentação e aqui ele pede o seguinte, para assinar com a carteira, né? No caso eu passo a Private Key aqui. Essa Private Key ele vai gerar uma assinatura de mensagem. No caso tem que ser uma string, né? Então eu pego a informação da data, da data que eu estou passando aqui para ser assinada, que vai ser essa informação do TX aqui no caso, e gera essa assinatura, né? No final eu tive que colocar aqui essa Private Key que a gente gerou ali no comecinho, né? Para poder fazer essa assinatura. Um outro detalhe aqui que eu tirei aquele for do código inteiro, deixei só nessa partezinha aqui do código, né? Então aqui no caso eu vou gerar a assinatura do TX, não só de uma transação específica. Então se tivesse mais de uma carteira, ele estaria passando o saldo para todas elas, né? E estaria fazendo a assinatura aqui dessa transação e aqui a assinatura no caso seria da carteira. Como essa carteira aqui 00 não existe, né? Eu estou fazendo uma assinatura aqui com a assinatura da Private Key que está gerando a ordem da seed, né, no caso. Então aqui a data ficou dessa forma, né? O nonce e o hash aqui, a informação da carteira 0 para minha carteira que a gente criou no comecinho ali com saldo de 1 milhão. Obviamente que lá no Ethereum você tem 18 casas decimais aqui por lado, então se você botar 1 milhão você vai ter uma porrada de 0 pro lado, né? E aqui no caso a assinatura da transaction, que agora a gente deu uma modificadinha, então eu teria que gerar o seed aqui de novo, né? Então, aqui na data. Aqui no caso, eu tenho que colocar TX. Cadê TX? Lá. Aqui eu teria que fazer o seguinte. Vou colocar aqui transaction. Assim se escreve. Só confirmar aqui para não deixar errado, né? Transaction, isso, transaction. Aqui eu vou deixar, vou colocar aqui push. E a gente vai pegar aqui agora, vai ver aqui na data. No caso é no plural, né? Transactions, correto? Então aqui a gente tem, ó, o primeiro bloco ordinário, criado com esse ID aqui, sem o anterior, timestamp, nonce, o hash, as transactions do TX e a assinatura. Show! Agora a gente vai para a segunda parte ali, que é a geração de blocos, né? Então aqui a gente já tem o script do seed, a gente vai criar aqui de fato, né, o servidor que vai gerenciar esse full node, vamos dizer assim, que ele vai gerar os blocos, né? No caso aqui eu vou colocar block cycle. Isso de quanto tempo vai se gerar um bloco novo, tá? Eu vou colocar aqui consts, vai ser os mesmos que a gente usou aqui, né? No caso da criação do seed, até porque as informações são bem parecidas. Eu vou criar aqui uma classe para a gente estruturar melhor, chamada server, tá? Então basicamente o que esse servidor precisa fazer? Ele vai precisar gerar novos blocos em determinado tempo, depois de determinado tempo, né? E aqui também a gente vai fazer o controle de estado da aplicação, a gente vai fazer uma série de coisas aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, outra coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte, aqui no caso vai ser data, né? Eu vou puxar lá o nosso arquivo data.json, que aqui a gente já não está mais criando o bloco Genesis, né? Já existe. Então, inclusive, isso aqui se chama Genesis lá no Ethereum. Vou até renomear aqui, Genesis. Tá. E aqui eu vou criar aqui Genesis. Aqui eu vou colocar no readme. Depois eu vou preencher esse readme aqui bonitinho, né? Aqui eu vou colocar plot sample, né, para poder fazer essa brincadeira.
E aqui, Gênesis. A gente vai escrevendo aqui. Então vamos criar aqui esse servidor para poder a gente conseguir continuar aqui a nossa blockchain, né? Nossa primeira blockchain aqui. Então aqui a primeira informação que eu vou colocar é de quanto em quanto tempo eu quero que esse bloco seja gerado. Então se a gente fosse seguir na linha do Bitcoin ali, vamos dizer 10 minutos, né? Então 60 segundos dá 1 minuto, 10 minutos, né? Vezes 1000, que o timestamp é milissegundos, né? Essa daí é de quanto em quanto tempo que o nosso blockchain vai gerar um novo bloco. E aí eu vou criar uma função chamada createBlock, né? Obviamente. Então aqui também eu estaria colocando um set interval, né? This.createBlock. E aqui a gente vai colocar o nosso block size, beleza? Isso aqui é a primeira coisa de tudo. O Full Node ele vai ser responsável por criar novos blocos na rede. Bom, então aqui a gente vai pegar o algoritmo que a gente usou para criar o Gênesis, né? Esse cara aqui. No caso, então, a gente precisa criar o nonce, fazer uma assinatura do TX, criar um hash, criar o hash da brincadeira aqui toda, né? Então eu vou facilitar aqui no nosso caso. Aqui pra gente o que é importante é o nonce. No caso do nonce, a gente usa essa função aqui, então essa aqui vai ser a função minmax. Eu vou criar ali do jeito que tá, senão eu vou ficar pensando como é que funciona esse algoritmo. Tá. Bom, beleza. Então a gente vai ter que criar um novo nonce. Perceba o seguinte, a gente vai ter que carregar a nossa data na memória, tá? No caso do Ethereum, né, é um arquivo binário grandão. Não fica o arquivo inteiro, né? Ele tem subdivisões ali para poder ser armazenado e tal. Você pode armazenar só trechinhos dele, você não precisa armazenar tudo também se você for um node menor. O Full Node ele tem a obrigatoriedade de armazenar todos os registros da blockchain desde o começo, né? Então, o que eu vou fazer aqui basicamente quando eu iniciar, tá? Eu carreguei esse data aqui, então eu preciso passar esse data para minha classe, né? Então eu vou pegar aqui embaixo, fazer o que eu sempre faço, que é criar aqui a classe do servidor. E aqui eu boto isso aqui, tá? E aqui eu vou pegar e fazer um start, tá? Esse start aqui a gente vai criar aqui. Nesse start, né? A gente vai pegar a última posição do bloco. A gente vai colocar aqui last block. Que eu não sei qual é o ID do bloco. O bloco pode ter 1 bilhão de informações aqui. Então eu vou pegar aqui quando der esse start, né? Eu vou receber, no caso aqui da data. No caso desse data aqui, ele vai... Assim, uma coisinha que eu fiz de errado aqui. Perceba o seguinte, aqui eu fiz uma informação, um array associativo, né? No caso a gente precisa até mudar aqui o código do Gênesis, porque no caso dessa informação ela é um array, né? Então eu vou mudar aqui, vou colocar um node Gênesis que eu mudei, né? E aqui também eu vou até mudar o Gênesis. Opa. Deixa eu ver se está escrito certo. Gênesis. Acho que eu não sei certinho, mas eu acho que esse bloco Gênesis eles fizeram aquela alusão à Bíblia, né, da criação do mundo e tal, como esse aqui é o bloco que origina tudo, né, e tal, assim. Eita, aí, fiz coisa errada. Fiz errado aqui, eu apaguei o arquivo
JSON aqui que estava com o nosso balance. Não é difícil de voltar, né? No caso aqui a gente vai usar essa carteira e vai colocar 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso. 3, 3. Show. Então aqui, ó, a gente já está com o nosso data.json em formato de array, né? Porque eu preciso saber qual é essa position aqui. Uma outra coisa que a galera não entende muito bem, né, é que a blockchain ela é gigantesca, ela tem uma série de informações. Mas e como é que a gente consegue fazer uma consulta tão rápida nessa blockchain, né? Então aqui eu vou criar um cara chamado state, tá? Eu vou explicar o que vem a ser o state. O state vai ser uma espécie de armazenamento local que a gente vai ter em memória de tudo que está acontecendo na blockchain. Então, quando uma blockchain inicia, o que ela faz? Ela vai percorrer todas as informações de bloco e vai consolidar todas as transações que aconteceu de transação de uma carteira para outra. Para quê? Para saber se o saldo está ok. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer um for aqui, né? No data, a gente vai precisar percorrer todo aquele array. Aí dentro desse array aqui, a gente vai ter essas tx, né? Então a gente precisa fazer aqui um outro cara que vai ser dentro do data.tx, né, de transactions ali. Deixa eu ver como é que tá aqui no data. tx, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque aí eu vou atualizar aqui o state com essas informações de saldo, de quem para quem e tal, porque aí a gente sabe, a gente pode fazer depois uma API, externalizar uma API para fazer a consulta de quanto de saldo que aquela carteira especificamente tem, né? Então aqui basicamente o que acontece? A gente vai pegar aqui as transações que foram feitas, né? Então dentro do tx aqui, a gente vai fazer um for transaction of, e a gente vai pegar aqui, dentro de transaction, inclusive. Vou pegar aqui e aqui. E aqui dentro do state, a gente vai colocar o seguinte: o carteira.from. Aí no caso a gente tem que verificar se essa carteira aqui ela já existe, né? Aqui no caso eu vou fazer um registro simples só de saldos, né? Eu vou pegar aqui e vou ver o seguinte: se a carteira ela já existe dentro do nosso array ali, né? Se ela não existir, ela vai receber 0, saldozinho, né? E aí eu vou colocar aqui somar um, aqui no caso é to, tá? Transaction.to. E aqui a gente vai colocar o balance. Então perceba aqui, esse algoritmo é relativamente simples, obviamente que quanto maior a blockchain, mais, um pouquinho mais vai demorar para poder fazer essa análise aqui do state, né? Inclusive aqui eu vou criar wallets, eu vou criar uma lista das carteiras, porque eu preciso desse state para outras coisas também. Então aqui em state.wallets eu vou colocar essas informações aqui. Uma outra coisa que as blockchains fazem é o state dos TX, mas eu não vou fazer isso agora. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui de informação é o seguinte: qual foi o último bloco minerado, né? No caso a gente só tem um, mas a gente colocar aqui, ó, last block, tá? Aqui eu vou tirar essa parte aqui, tá? Então aqui dentro do state, o último bloco que vai ser aqui verificado, a gente vai colocar aqui dentro do nosso state, tá? Last block vai ser a informação do nosso data, né? Ponto. Aqui a gente vai pegar aqui ID. Show? Então aqui a gente vai falar o seguinte: qual foi o ID do último bloco minerado?
Por que essa informação é importante? Porque a gente vai usar sempre o último bloco para poder fazer o cabeçalho do próximo, tá? Então a gente precisa dessa informação aqui. Então aqui dentro do nosso state a gente vai ter a lista de carteira com os saldos, né? E a gente vai ter o último bloco que foi minerado. Outra coisa aqui também que é interessante é o seguinte, a gente verificar se o from também foi criado, já existia, né? O from. E aqui a gente cria o from, se ele não existir, né? Show. E aqui o from, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o balance, né? Que a gente está tirando de uma carteira para jogar na outra. Então a gente precisa fazer isso aqui, tirar de uma para outra. Só que nesse caso aqui a gente ainda tem uma outra questão, que é o seguinte: se a carteira, né, for diferente da carteira originária ali, que é aquela carteira 00. Por quê? Porque eu não preciso ter registro dessa carteira dentro do meu state, né? É uma carteira de geração, então eu vou colocar aqui que só vai registrar a perda, né? E só vai criar efetivamente a carteira se ela não for carteira 00 ali, tá? Isso aqui é só pra gente não manter lixo. Então aqui a gente já está fazendo a leitura dessa blockchain, né? A leitura dessa informação em JSON ali e tal. Uma outra coisa que a gente pode fazer, até para facilitar um pouco, né, para essa rotina não precisar estar o tempo todo ali atualizando e tal, a gente coloca aqui save state, tá? Então aqui a gente vai fazer salvar aqui, né, um arquivo, que eu vou dar o nome aqui de state.json, né, que vai ter o que? Um json.stringify, que vai ter o nosso state, ok? Por que eu vou fazer isso aqui? Porque se tiver esse arquivo JSON aqui, eu não preciso recarregar essa porqueira toda aqui, né? É 100% seguro? Não, mas aí tem como fazer funções para reprocessar toda a blockchain, né? Que em casos extremos, assim, de ter dado algum bug ali dentro e tal, não sei o quê. Então a gente vai colocar aqui, ó, fs exists assim. Então existe o nosso state.json. A gente vai mandar só carregar ele aqui dentro de state, né? A gente vai dar um JSON passe aqui, fs.read iosync, né? Galera, assim, eu tô fazendo rápido para o vídeo não ficar imenso, né? Mas não tô usando uma porrada de boas práticas aqui. Enfim, respeitem uma licença poética aqui para poder fazer isso. Então, beleza. Basicamente, a gente vai iniciar o servidor. Se o seu servidor tem um arquivo states, ele vai ler desse arquivo states. Senão, ele vai gerar esse arquivo states e vai manter armazenado aqui, no caso, todas as wallets e os saldos. E aí ela faz um reprocessamento aqui de para quem está mandando para quem, né? E aí agora a gente vai partir para a geração dos blocos. Antes disso, eu vou só dar um teste aqui para ver se ele está criando ou se está dando algum erro. No caso aqui está dando um errinho aqui na linha 25, né? Então aqui, ó, data tx, no caso aqui faltou esse cara aqui, né? Vamos ver aqui mais o que. tx, tx. Assim, beleza. Show. Acho que agora vai. Sempre dá um errinho. tx.transactions. Bom, voltando aqui, como eu imaginei, era coisa simples, eu tava faltando essa negativa aqui, né? No caso é só para criar, caso não exista, né? Eu vou adicionar aqui uma biblioteca chamada table do Node, né? Ela é bem simplesinha, é só para a gente mostrar em formato de tabela as informações que a gente está recebendo, que a gente está mexendo ali da blockchain. Então, no caso aqui, eu vou colocar require aqui do table, tá? E então aqui eu até vou apagar isso aqui.
Então aqui eu quero ver a lista de carteiras e os saldos dessas carteiras. Então aqui eu vou usar aqui, ó, console table, tá? Status Wallet. Só para a gente saber aqui na hora de iniciar o server, quais são as carteiras que tem e como que elas com qual saldo que elas estão, né? No caso, tem que colocar aqui também. Eita, vamos ver. Table, Spot Array, blá blá blá. Aqui precisa ver como é que tá esse state. Tá pegando certinho. Acho que não deve estar pegando por causa desse. Aqui no caso, esse cara aqui é um. Aqui precisa ser um array. Então a gente teria que estar fazendo o seguinte. Está fazendo aqui gambiarra, vamos dizer assim. State to table. A gente pegaria esse cara aqui. Esse é um output. Tá. Vai retornar output. Esse output a gente vai dar um push. A gente vai colocar aqui wallet. Wallet, e aqui no caso é a carteira e aqui é o saldo. Beleza? Bem simples. State to table. Então tá lá. Nossa carteira, nosso saldo. Tá com 1.000.001 porque eu tinha colocado um aqui para testar, mas aí eu vou pegar aqui agora, vou apagar esse state e vou gerar de novo aqui. Então tá lá, nossa carteira com 1 milhão de saldo. Beleza? Tranquilo, né? Então até agora a gente criou uma semente, a gente colocou saldo nessa carteira e a gente assinou a transação, agora a gente vai para a criação do bloco, tá? Então a criação do bloco ele vai acontecer o seguinte, eu tenho que pegar essa informação, né, que eu tenho do último bloco e gerar o próximo, né? Então se a gente for olhar aqui no código do Genesis, né, a nossa criação do bloco ele tem esse cabeçalho aqui, né? Então vamos lá, o cabeçalho que a gente precisa ter, a gente vai gerar um novo ID. Esse novo ID ele pode ser randômico, enfim, cada algoritmo precisa de usar uma definição diferente para poder fazer, né? Aqui no caso a gente tem a informação do estado, que é o last block. Então aqui no caso a gente vai usar last block, né? Timestamp da hora da geração. Aqui a gente vai ter um create nonce, tá? Na verdade o nonce ele não vai no bloco nesse primeiro momento, a gente vai colocar nonce aqui. E a gente vai... Por que a gente não vai colocar o nonce aqui nesse bloco, tá? Eu vou explicar por quê. Porque a mineração, ela justamente vai tentar achar esse cara. Então, se a gente colocar aqui, o minerador não tem nenhuma informação dele que vai exigir testes do cara, entendeu? Para poder validar esse bloco. Então, aqui, eu vou, no caso, gerar já o hash final desse nonce ali. Então aqui eu vou pegar aqui create hash desse cabeçalho inteiro, né? Vou pegar aqui, ó, create hash. Se não me engano a gente já está com essa função aqui, se não tiver a gente copia ali ela, assim, né? Então aqui eu vou colocar aqui create hash. Então no caso do header tem o id, o last, o timestamp e o nonce. No caso aqui, o nonce eu vou colocar aqui, porque a gente não vai ter ele dentro do cabeçalho, tá? Então eu vou pegar aqui e passar esse cara aqui como parâmetro. Então por enquanto a gente está criando e está já mandando o bloco com hash. A gente precisa agora achar
esse nonce aqui para poder validar essa transação, né? Show. Então aqui, ok, essa vai ser a nossa função para criar o bloco. E beleza, no primeiro caso a gente usou esse TX aqui para criar os saldos, né? Como é que acontece na blockchain na real? Existe a fila de processamento. Então nessa fila de processamento você pode ter várias transações que foram enviadas por várias pessoas, né? E aí essas validações elas vão ser acumuladas ali no TX, e esse bloco, quando ele for validado, ele vai validar todas as transações que tem ali dentro desse bloco, né? Então no caso aqui eu vou colocar um TX vazio, por enquanto, né? Depois a gente vai colocar uma forma de preencher essas transações aqui, tá? Então a gente vai ter pela API HTTP uma forma de conseguir mandar para quem, tipo assim, eu quero fazer uma transação do ponto A para o ponto B e aí vai ficar gravado aqui nessa transaction. Por enquanto a gente vai deixar essas transactions vazias, mas vai criar esse bloco, né? Um bloco atrás do outro ali, tá? E aí beleza. Aqui no caso também a gente vai estar sem mineração nesse primeiro momento, então o bloco ele só vai ser criado. Tem outro detalhe, né? Que a gente precisa saber se o bloco anterior foi validado para criar um bloco novo, né? Então antes de criar o bloco efetivamente na lista, né? Na fila de transações, o que eu vou ter que fazer? Aqui no caso o que vai ser a chave de validação vai ser o nonce. Então eu preciso ver se o bloco anterior, o último bloco, né, que está na fila, ele tem um nonce antes de ser criado. Então aqui, if, aí eu vou colocar aqui em vez de ID do bloco, eu vou deixar o bloco inteiro. Aí aqui eu vou colocar o ID, né? E aqui eu vou verificar o seguinte: se esse cara aqui tem um nonce e se o nonce quando a gente passa aqui o hash, né? No caso desse, acho que não o nonce que a gente está gerando ali no Genesis, ele é uma chave simples, né? Page hash. Cadê? Aqui. Esse aqui é o cabeçalho inteiro. Eu preciso saber se o cabeçalho inteiro é igual ao hash validado, né? Eu preciso validar se esse bloco de fato foi validado, né? No caso. Então aqui eu preciso colocar o seguinte: se o hash for igual ao create hash create hash, aqui no caso eu vou passar o last block e vou passar o nonce. Então, se de fato isso aqui aconteceu, aí sim eu vou criar um bloco novo. Se não acontecer, ele vai ficar com o bloco do jeito que tá? Aí, como eu falei, esse bloco aqui ele vai ser gerado na lista, né? Ele vai estar numa fila, tá? E aí eu vou armazenar essa fila aonde? Eu vou armazenar aqui no state. Então aqui eu vou colocar carry. Vou tentar explicar de uma forma simples, né? É complicado. No caso do Ethereum, o que ele faz? Ele tem uma geração de bloco frequente, de tempos em tempos, eu acho que é de 10 em 10 minutos, se não me engano, né? E aí o que acaba acontecendo? Independente desse bloco estar validado ou não, o novo bloco vai sendo gerado subsequente, né? No nosso caso aqui, eu não vou deixar gerar o bloco caso o anterior não tenha sido validado, tá? Por quê? Porque é meio complicado essa forma como o Ethereum funciona, como o Bitcoin funciona, porque se uma parte da rede
não terminou de validar aquele bloco, você pode criar um fork, né? Em caso de dois mineradores encontrar o mesmo resultado ao mesmo tempo, você gera um fork, você bifurca a rede em duas, né? Nesse caso, por que isso acontece? Porque como é uma rede descentralizada, depois que esse bloco é validado, ele precisa ser consolidado pela rede inteira. E aí pode acontecer de uma parte da rede consolidar a validação de um minerador e outra parte da rede consolidar de outro minerador. Para isso não acontecer, e como isso é um processo muito complexo, eu vou deixar nesse primeiro momento uma fila simples, tá? Uma fila simples que a gente vai botar aqui como um array, né? E só vai criar o próximo bloco se o anterior for finalizado. Se o anterior não for finalizado, não vai criar o próximo. E aí as transações que for vindo, né, que forem sendo solicitadas ali para ocorrer, a gente armazena elas para na próxima geração de bloco, aí vai os TX ali e tal. Mas obviamente, galera, uma super licença poética no que eu estou fazendo aqui, tá? Porque de fato não é simples assim, tão simples assim, mas é só para a gente entender o conceito das coisas. Então aqui no caso, a gente vai pegar essa informação aqui, esse header, né? Que aqui vai ter o ID, o último bloco minerado, a gente vai ter o timestamp e a gente vai ter aqui o hash. Esse cara eu vou colocar onde? Eu vou colocar na nossa fila. Então aqui, ó, ponto, aqui a gente vai ter o state carry, tá? Ponto carry. Que aí eu vou colocar aqui, vou dar um push e aí eu vou adicionar o header, tá? Então, nesse momento, o que a gente tem último bloco foi minerado, que nesse caso, create block. Eu vou até fazer um favor aqui pra gente não ter que esperar 10 minutos para fazer a consolidação. Na verdade, eu vou deixar 1 minuto aqui, mas eu vou dar aqui no start um create block, tá? Pra gente conseguir ver isso na prática. Então, se o último bloco foi minerado, tá certinho, já tá validado, a gente vai pegar, vai criar essa fila aqui, e aqui eu vou dar um console log, só para a gente ver como é que vai ser a geração desse cabeçalho novo, e aí, vamos ver se ele vai criar certinho. Create block e tal, lá. Ele não passou dentro do if, né? Então, uma coisa que eu quero ver aqui é solilog. Esse aqui é o hash do bloco anterior. E aqui eu vou colocar esse create hash para ver se ele está correto. Se eles estão batendo, porque senão ele não vai de fato entrar no. Então, aqui no fato, o last block ele está falando que está sem hash. Está aqui. É estranho. Mas vamos lá. Last block.hash. Deixa eu ver como está o last block. Tá. Sim. E no caso eu teria que... no caso aqui eu vou pegar esse cara e vou colocar para ele só iniciar depois que for carregado a informação do bloco. Beleza. Aqui ele carregou, só que aí a gente percebe o seguinte. Tá pegando o ID aqui do bloco. A data e aqui deveria estar vindo a informação inteira aqui, né? Ver certinho. Caso esse last block aqui. Assim, eu preciso fazer a verificação de qual é o último bloco, independente de ter um arquivo de state ou não. Né? Arquivo de state, ou arquivo de state precisa armazenar o last block.
state. Ué, teoricamente... Ah, aqui deve ter gravado... Ele gravou só o ID. Vou pegar aqui e vamos fazer um reprocessamento ali do negócio. Agora sim. Agora a gente vai ver o state aqui. Vai estar com o last block certinho. Show. Aí aqui agora o que aconteceu? Tá com as informações corretas. Só que ele deu problema aqui no header do negócio. Aqui no create tá falando que hash header. Gente. Aqui a gente vai pegar aqui header com hash. Então beleza, ó. O que aconteceu aqui? Aqui a gente tem o bloco anterior, aqui ele validou, passou pela validação do if ali, então ele validou que o bloco anterior está validado, né? E ele criou o próximo bloco aqui, tá vendo? Eu vou até dar um clear aqui para a gente fazer de novo. Então ele mostrou para mim o saldo da carteira e criou aqui o próximo bloco, tá vendo? E aí ele criou aqui o hash, o last, o ID novo, com as transactions zeradas, beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui está na carry, eu vou salvar o state, né? Salvar o state é importante para a gente não ficar, né, perdendo as informações que tem aqui dentro do estado. O estado da aplicação precisa ser mantido, é importante. Então vamos aqui salvar o state. Create block save state, tá? Agora como é que a gente vai fazer? Agora a gente precisa minerar esse bloco, porque senão o bloco ele vai ficar ali rodando aquele looping do set interval e não vai sair dali nunca, né? Então a gente precisa criar ó, a gente até rodou aqui 170 state block undefined. Ok. Vou pegar aqui. Então assim, perceba, rodou um minutinho ali, né? Eu vou até colocar uma mensagem aqui, né? Aqui no else, escrevendo aqui, ó. Dash block assim, tá. Meu inglês dá uma treinada no meu inglês. Errei por causa de um ED no final, mas beleza. Assim, ó, o último bloco não foi validado. Então aqui, se eu pegar aqui e iniciar, eu tirei o console log ali das informações. E aí ele vai rodar aquele loop no set interval, mas não vai ter nenhum bloco criado. O bloco anterior não foi validado, né? Aqui no state, se a gente olhar, a gente vai ter as informações do bloco, né? Do bloco que está em aberto, né? Na fila, tá? Na carry. Né? Vou fazer um pergunta. Então aqui, ó, na carry a gente tem um bloco em aberto, né? 97 final 00F com um link no bloco anterior, e aqui a gente tem o TX dela e tal, mas ele ainda não tem o nonce. Como ele ainda não tem o nonce, ele não foi validado. Então, em um minuto aqui, né, teoricamente o console vai falar, ó, o último bloco não foi validado, então não vou gerar o próximo, né, e por aí vai. Então aqui a gente já, criação de bloco tá ok, aí a gente tem a fila de processos aqui também que já tá ok. Aí agora a gente vai partir para minerar esse bloco. A gente vai minerar o bloco e aí a gente volta para consolidar. No caso isso aqui vai estar para cá, porque a gente vai precisar desse servidor HTTP aqui para poder pegar essas informações do bloco que ser minerado e gerar o minerador para fazer a mineração do bloco, né? Então é basicamente isso. Eu vou encerrar aqui,
Vou tomar uma água aqui e já volto pro próximo.